O tema do nosso trabalho é o romantismo, abordando o tema tanto em Portugal quanto no Brasil. Os componentes do grupo são Adriane Nascimento Gomes, Emily Vitória Rocha dos Santos, Érica Késia Santos do Amparo. As principais características do romantismo em Portugal. A idealização, que as coisas são vistas de modo idealizado e perfeccionista, ou seja, a visão ideal das coisas são vistas de forma perfeita. Nacionalismo ou patriotismo, que era a exaltação do herói, da pátria e da natureza. O culto ao fantástico, que era a tendência à fantasia, sonhos. O culto à natureza, que era a exaltação de ambientes naturais. O saudosismo, que era a saudade do passado. O byronismo é o culto ao fantástico, do egocentrismo, do mal do século, do medievalismo e da religiosidade. A libertação estilística, o romantismo é oposição ao classicismo, dada a liberdade da criação existente nesse novo estilo que dispensa as regras exaltadas pelos clássicos e, inclusive, faz o uso de uma linguagem muito próxima ao coloquial. Subjetivismo, valorização de opiniões e expressão de pensamento de acordo com as percepções individuais em detrimento da objetividade. Sentimentalismo, exaltação dos sentimentos em detrimento do racionalismo, há uma forte expressão de tristeza, melancolia e saudade. Antes de começarmos a falar sobre o romantismo em Portugal, devemos contextualizar historicamente o que estava acontecendo naquela época. No século XX, a Europa foi marcada pelas ideias iluministas, que apoiavam a busca pelo conhecimento sem estar atrelado a dogmas religiosos ou instituições políticas. A Revolução Industrial, que resultou na criação dos primeiros centros urbanos. Em Portugal também havia uma luta para a derrubada do regime monárquico, havendo em 1820 a Revolução Liberal, que, inspirada na Revolução Francesa, transformou o país em uma monarquia constitucional. Com a morte de D. João VI, começaram uma série de tensões entre os liberais e conservadores, culminando em uma guerra civil. O romantismo em Portugal se passa então durante esse período, principalmente a partir de 1822. O romantismo em Portugal surgiu no momento de instabilidade política. Tem como marca inicial o lançamento do poema Camões de Almeida Garré em 1825. Marcado pelas temáticas nacionalistas e ideais liberalistas, com seus textos os autores buscavam despertar um sentimento patriota na população que enfrentava uma guerra civil. Também marcado pelo resgate dos mitos históricos do país, apresentando assim heróis nacionais com personagens medievais. As produções continham forte tendência ao saudosismo, que é a valorização demasiada do passado. Apresentada em sua maioria sem o apego à norma, mas sendo versos brancos, ou seja, sem o uso de métrica e rima. No entanto, apesar dessas séries de mudanças, nessa fase ainda havia ligação com movimentos antecessores como o classicismo e o neoclassicismo, o que dificultou a afirmação dessa nova literatura. Porém, nas primeiras obras, como a obra introdutória de Garré, Camões, ainda havia forte presença de ideias liberais e patriotas, que são características fundamentais do movimento romantista. Apresento aqui uma citação do livro Camões, de Almeida Garré, que exemplifica algumas das características do movimento romantista. Já pela Europa e o nome lusitano, ao nome de Camões eterno se use. Camões aparece como um herói romântico, perseguido e envergonhado da conjuntura política de seu país, o que casa perfeitamente com o momento vivido por Portugal, a guerra civil e a ausência do rei, demonstrando assim algumas características do movimento, como o medievalismo com a figura do herói e o patriotismo, por exaltar o nome do seu povo. Mostra também uma liberdade de escrita por parte do autor, que critica a situação política do país. Como já dito, o autor Almeida Garré tem uma enorme importância para a primeira fase do romantismo em Portugal. O poeta tinha grande ligação com a política da época, sendo contra o absolutismo e a favor da burguesia e do liberalismo. Fato esse que é importante, pois resulta em seus exílios.
um deles na Inglaterra, que é onde entra em contato com o romantismo inglês, com autores renomados como William Shakespeare. Volta para o seu país e publica sua obra Camões, que, como já dito, é considerada o marco inicial do romantismo em Portugal. Porém, sua carreira não para por aí. O mesmo também escreve peças e luta pela bem-sucedida abertura do teatro. Escreve também outros livros, por exemplo, Viagens à Minha Terra, de 1846. A prosa registra os conflitos de Portugal naquela época, sendo assim um documento para o entendimento do declínio português. Os personagens desse livro, em sua construção, conseguem exprimir exatamente, ou em partes, as características do movimento nessa fase, nos ajudando a compreendê-las. Por exemplo, os personagens Carlos, Joaninha, Dona Francisca, Frei Diniz e Georgina. Já que Carlos é um homem que não consegue decidir sobre suas decisões amorosas, que podem ser linkadas com as próprias características do autor, sendo assim apresentada subjetividade, ou seja, a presença do eu, partindo da liberdade de pensamento. Joaninha e Georgina representam a idealização da mulher e também o escapismo, já que Joaninha é uma heroína campestre. Dona Francisca mostrava a imprudência e a falta de planejamento que o país se colocava no governo dos liberalistas, levando a nação à decadência, ou seja, apresenta uma crítica ao governo português, o que é totalmente conivente ao pensamento do autor. Frei Diniz, no entanto, representa o saudosismo, já que não consegue se desprender do passado e não quer encarar a realidade. Serão apresentadas também algumas citações do livro em questão, como Miro-te no Tejo, princesa das nossas vilas, e verás como eras bela e grande, rica e poderosa entre todas as terras portuguesas. E essa mulher era bela, nobre, rica, admirada, ocupava uma alta posição no mundo, e tudo que lhe sacrificara, e ele, exilado, desconhecido. Bom, a primeira citação exemplifica o saudosismo, pois é apresentado um cenário passado, o país que já não é mais o mesmo, mas faz o personagem relembrá-lo e os tempos melhores, além do patriotismo, já que também demonstra a infelicidade do personagem para com a situação da sua pátria. A segunda citação mostra a idealização da mulher, sendo ela forte e bela, o que se conecta com o escapismo, que é a ruptura ou a fuga da realidade, seja ela para onde for, mas principalmente para o campo, colocando Joaninha, como já dito, como uma heroína campestre. A segunda fase, ultrarromantismo, de 1840 a 1860, de cunho exageradamente sentimental, as obras ultrarromânticas exaltavam a sensibilidade e costumavam ter enredos passionais e trágicos. As temáticas ganham um tom melodramático, melancólico e soturno, caracterizadas pelo exagero, pela idealização amorosa, pelo pessimismo e morbidez. Herdeiros da crise estabelecida após o fim da Guerra Civil, que deu origem a uma oligarquia de barões, a produção literária da segunda geração de românticos portugueses afastou-se dos ideais liberais e revolucionários. Apática e contaminada pelo pessimismo, escreveu ao gosto da burguesia já consolidada no poder. O principal autor dessa geração é Camilo Castelo Branco, 1825-1890, característico por ter sido um virtuoso do discurso, autor de vocabulário excessivo e intenso. Castelo Branco ganhou fama com o romance Amor de Perdição, de 1846, tragédia passional de explosões familiares que se tornou um Romeu e Julieta português. A terceira geração, também chamada de renovação romântica. A terceira geração ela surgiu no ano de 1860 e terminou no ano de 1870. Os românticos dessa geração pode ser considerado pré-realista, pois buscavam um contato mais próximo com a realidade, o que era diferente da segunda geração, que possuía idealizados, personagens perfeitos, sonhos, fantasias e etc.
Os românticos da terceira geração pretendiam a renovação da linguagem poética, orientado pelo princípio da modernidade que estabelecia naquela época. A terceira geração do romanismo português manteve o horizonte da liberdade e da autonomia da arte, mas voltou-se contra a hipérbole e o pessimismo da segunda geração. Os autores dessa geração são hugonianos, ou seja, eles eram influenciados pelo escritor romântico francês Victor Hugo. Esses autores tinham um senso de liberdade e justiça e buscavam mostrar isso em suas obras. Seus principais representantes são Júlio Diniz, João de Deus e Antero de Quintal. O Antero de Quintal, ele é considerado por alguns pesquisadores um escritor realista, mas outros consideram ele como um escritor romântico. Joaquim Guilherme Gomes Coelho, conhecido também como Júlio Diniz. Ele nasceu na cidade do Porto, em Portugal, em 1839 e faleceu no ano de 1871, vítima de tuberculose. Ele foi um escritor e médico português e um dos mais importantes ficcionistas românticos de Portugal. As características de sua obra eram da terceira fase romântica, pois o jovem médico queria menos imaginação e mais verdade nas suas narrativas. Ou seja, tipo, ele buscava mais a realidade. Também ele buscava personagem com dimensão psicológica, uma linguagem simples que transmitisse a veracidade desse mundo que ele começou a observar quando estava doente. Nessa época, ele se recolheu no campo e foi aí que ele começou a observar as coisas e surgiu várias inspirações para essas obras mais famosas. Várias inspirações, como foi a sua obra mais famosa, chamada As Pupilas do Senhor Reitor, que foi publicada em folhetim em 1866, que era um romance que contava a história de dois órfãos com dois rapazes, mas não era apenas uma simples história de amor que o autor queria nos contar. Os sentimentos da órfã Margarida e Clara com Pedro e Daniel servem para denunciar o moralismo e a hipocrisia vigente que o padre reitor, responsável pela educação das duas órfãs, condena de forma veemente. Nessa obra, ele também faz questão de expor o espaço onde se vive, que nesse caso era o campo, e ele exaltava bastante o campo. E aí que entra na obra a questão da cidade vezes campo. Um dos elementos mais importantes é a questão da relação humana da cidade, que ocorre a dissolução dos vínculos, vezes a relação humana no campo. Podemos ver na ficção que o personagem Daniel vai para a cidade e acaba deixando de praticar os hábitos e tradições rurais e acaba esquecendo seu amor de infância erguida. Como podemos ver nesse trecho do livro, no segundo parágrafo da página 58, diz assim: mas, pelos novos hábitos de vida, Daniel distanciará-se daqueles que conhecerá em criança, nem delas talvez se lembrasse. Essas são uma das características que remetem à terceira fase do romantismo, que era principalmente o contato mais próximo com a realidade. Contexto histórico do romantismo no Brasil. Um do marco bastante importante que influenciou no romantismo foi a independência do Brasil, que ocorreu em 1822, que foi a consequência da vinda da família real portuguesa em 1808, ao fugir das tropas napoleônicas que invadiram Portugal. O romantismo brasileiro é uma assimilação do movimento europeu, porém em um contexto sociohistórico particular. O romantismo é o primeiro movimento artístico que vai ser, de fato, brasileiro. A independência brasileira é um elemento fortemente marcante na literatura romântica brasileira, e é aí que vamos ter uma diferença significativa do romantismo brasileiro em relação ao europeu. O brasileiro vai ter um compromisso com a pátria.
Antes de adentrarmos o romantismo no Brasil, devemos esclarecer as diferenças entre prosa e poesia. Bom, elas se apresentam basicamente no formato do tipo de texto, sendo a poesia em forma de versos, onde há uma liberdade de espaço, com linhas irregulares, não sendo preenchidas até o final. Já na prosa, o autor escreve de uma margem a outra e o texto é dividido em parágrafos. A prosa também é chamada de romance romântico, pois tratam-se de histórias longas que eram publicadas nos jornais, ou folhetins, assim como novelas, onde cada capítulo saía em um dia ou em uma semana, dependendo do jornal. Quando essas histórias faziam muito sucesso, suas partes eram compiladas e transformadas em livros e, assim, vendidos. Os dois tipos textuais acontecem ao mesmo tempo, sendo assim simultâneos. Tanto a prosa quanto a poesia podem aparecer de maneiras diferentes. A prosa é dividida em tipos e a poesia em fases. Na prosa existe o romance nacionalista, onde fala-se sobre o índio na formação do povo brasileiro, por exemplo, o livro Iracema, de José de Alencar, que é o nome de destaque na prosa romântica. O romance histórico, que fala sobre a formação histórica do Brasil, falando, por exemplo, sobre os bandeirantes, sendo sempre idealizado. O regionalista, que fala sobre o cotidiano do povo brasileiro, mostrando o interior do país, que seria um local de preservação tradicional, como o livro Escrava Isaura, de Bernardo Guimarães, que é uma história muito conhecida até hoje e até mesmo foi adaptada em forma de telenovela. Já o tipo urbano usa o Rio de Janeiro como foco e fala sobre a vida no contexto urbano, trazendo a modernidade e os novos valores, em contraste com a regionalista, que fala sobre a preservação da tradicionalidade. A poesia, no entanto, apresenta 3 fases, ou 3 gerações, que tratam de temas diferentes, mudando de acordo com o contexto do período. A primeira é a indianista, que, assim como na prosa, trata do herói nacional, o índio, e a exaltação da pátria e da natureza. A segunda é a fase ultrarromântica, que é marcada pelo tédio, a dor e a morte, e busca uma fuga da realidade, retratando as doenças da época como a tuberculose, ou seja, uma escrita depressiva em um período de enfermidades. Já a terceira é chamada de condoreira, tratando de causas naturais como causas sociais, como a abolição da escravidão. A primeira geração do romantismo no Brasil é caracterizada por ser nacionalista e indianismo. Essa geração deu início no ano de 1836 a 1852, onde havia uma construção de herói nacional, que nesse caso eram os índios, e possuía uma grande valorização exagerada do mesmo. Além disso, havia exaltação da pátria e da natureza. O marco inicial foi a publicação da obra Suspiros Poéticos e Saudades, em 1836, de Gonçalves de Magalhães. Ele foi o principal responsável por trazer a primeira geração romântica ao Brasil. Já o Gonçalves Dias foi responsável por difundir a primeira geração romântica. Gonçalves Dias, ele é um escritor brasileiro nas suas obras com características da primeira geração romântica. Ele nasceu no ano de 1833 e morreu no ano de 1864. É filho de um português e uma brasileira, descendente de índio e negro. Como principal representante da primeira fase da poesia romântica brasileira, suas obras trazem uma perspectiva indianista e nacionalista, como podemos ver em um trecho da canção do Tamanho, feita por ele. Um dia vivemos, o homem é forte, não teme da morte, só teme fugir. No arco que entesa, tem certa uma pressa, que seja tapuia, condor ou tapi. Nessa canção, podemos ver forte presença do indianismo, principalmente quando ele cita o tapi, o condor, tapuia, arco, que são características fortes do indianismo. Além dessa canção, também tem outra canção que retrata fortemente o nacionalismo, que se chama Minha Terra.
Um trecho dela é: E vendo os vales e os montes e a pátria que Deus nos deu, podemos dizer contentes, tudo isso que vejo é meu. Tom depressivo e pessimista, exagero sentimental e fuga da realidade. Essas são algumas das características da segunda fase do romantismo no Brasil, chamada de ultrarromântica. Influenciada fortemente por autores europeus como Lord Byron, encontrou grande parte dos jovens do período, por haver grande identificação com os sentimentos passados, além das perspectivas de vida e as personagens retratadas nos livros, recebendo também o nome de geração byroniana. Tem seu marco inicial no Brasil com a publicação do livro Poesias de Álvares de Azevedo em 1853. Nas obras dessa fase, pode-se notar um enfoque no sujeito, ou seja, o egocentrismo, onde não são usualmente abordados assuntos externos à narrativa do personagem. E quando os espaços externos aparecem, são só um cenário para a existência da personagem. O sentimentalismo exagerado aparecia na idealização da mulher amada, que era descrita como perfeita e inalcançável, assim como o amor, que quase sempre eram utopias, e levavam as personagens ao sofrimento demasiado, tal qual a depressão era perceptível nos discursos das obras. E diante de tanto sofrimento, aparece o sentimento de fuga da realidade, que também é outra característica, que se apresentava de diversas formas, como o desejo de morrer ou fugir para um momento passado da vida como a infância, esperando um alívio de tamanho pesar. As situações de delírio também estão muito presentes, como o tom ácido pontuado na chamada ironia romântica, que é o alto nível de criticidade dos autores em relação às suas obras. Aqui estão apresentados alguns trechos do poema Meus 8 anos, do famoso poeta Casimiro de Abril. Ó que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida. Em vez de mágoas de agora, eu tinha nessas delícias de minha mãe as carícias e beijos da minha irmã. Que noites de melodia, naquela doce alegria, naquele ingênuo folgar, o céu bordado de estrelas. Nessa poesia, Casimiro se coloca como observador de seu passado, apresentando a fuga da realidade de uma maneira diferente, porém ainda buscando o mesmo alívio de suas angústias, em momentos passados. E o caráter depressivo é facilmente perceptível quando o autor compara o afeto de sua mãe e irmã com as mágoas que hoje o perturbam. Não podemos falar sobre a segunda geração romântica sem citar Álvares de Azevedo. O escritor iniciou sua produção poética por volta de 1848, o mesmo período que começaram os primeiros sintomas da sua tuberculose. Por influência dessa enfermidade, o mesmo cria um apego, quase que uma obsessão, pela temática da morte. O poeta era fortemente inspirado por Lord Byron, inclusive no seu estilo de vida, já que o mesmo se envolveu em vários escândalos devido às suas aventuras morais e seus distúrbios comportamentais, que feriam os costumes e éticas da sociedade aristocrática da época. Em suas obras são encontrados traços autobiográficos, assim como o pessimismo, angústia e o desejo pela morte, que representa sua fuga dos sentimentos. Apesar de ter obras muito conhecidas, não escreveu muitas, pois veio a falecer ainda jovem, com 21 anos, em 1852, sendo Lembrança de Morrer um dos seus últimos poemas publicados. Devido ao estilo de vida desregrado, marcado pelo exagero na bebida, no cigarro e o descuido com a saúde, muitos dos escritores ultrarromânticos morreram antes dos 20 anos de idade. Separei alguns trechos do poema Lembranças de Morrer, de Álvares de Azevedo. Eu deixo a vida como deixa o tédio, do deserto o poente caminheiro. Só levo uma saudade, é desses tempos, que amorosa ilusão embelecida. Se um suspiro nos seios treme ainda, é pela virgem que sonhei, que nunca, aos meus lábios, me encostou a face linda. Nesses trechos podem ser observados o forte tom depressivo e pessimista para com a vida, quando mesmo diz que deixa a vida como deixa o tédio, onde também evidencia a morte como escape do seu sofrimento, sendo assim o sentimento de fuga.
Além do sentimento exagerado, também evidenciada a nostalgia, pois o autor expressa de maneira clara a saudade de sentimentos passados, por mais que fossem uma ilusão. Também, no último trecho, o poeta faz a idealização da mulher amada e inalcançável, que nunca pôde ser sua ou sequer existiu. A terceira geração romântica no Brasil é o período que corresponde de 1870 a 1880, marcada por um forte sentimento de liberdade e igualdade. Conhecida como geração condoreira, uma vez que esteve marcada pela liberdade e uma visão mais ampla, características da ave que habitava a Cordilheira dos Andes, Condor. Nesse período, a literatura sofreu forte influência do escritor francês Victor-Marie Hugo, 1802 a 1885, recebendo o nome de Geração Hugoana. Importante notar que nessa fase, a busca pela identidade nacional ainda continua, não só focada nas etnias europeia e indígena, mas também na identidade negra do país. Por esse motivo, o tema do abolicionismo foi bastante explorado pelos escritores, com destaque para Castro Alves, que ficou conhecido como o poeta dos escravos. As principais características dessa geração: abolicionismo. A poesia desse período volta-se para a defesa da República e do abolicionismo, e com isso o foco das produções está concentrado nos pobres, marginalizados e negros escravizados. A negação do amor platônico e erotismo. Diferente das gerações anteriores, a relação amorosa acontece de fato. Os autores dão forma e sensualidade à mulher, que anteriormente era vista como um ser intocável, angelical, impossível de ser alcançado. Liberdade. Munidos de um sentimento de revolta ante as injustiças sociais, os autores acreditavam que, assim como Condor, tinham a capacidade de olhar de um ponto mais alto as questões sociais e, por isso, informar a sociedade sobre a realidade em que viviam de forma a conscientizá-la do ideal de liberdade, ou seja, eles se sentiam capazes de influenciar a forma de pensar e colaborar para as mudanças sociais. No poema de Castro Alves, Amar e Ser Amado, é possível notar que, diferentemente das gerações anteriores, Castro Alves corporifica mais o amor, dando-lhe um toque de erotismo ao descrever seu desejo de estar junto com o ser amado. Nas gerações antecedentes, o amor é idealizado e platônico, mas agora há um ser real, pelo qual se expressam os sentimentos de forma livre e também com menos subjetividade, ou seja, a descrição é mais fiel à realidade que envolve o sentimento daquele que ama. Pode-se notar que a terceira geração do romantismo, da qual o poema faz parte, foi marcada por um imenso sentimento de liberdade e igualdade, uma vez que o poeta permite-se expressar seu sentimento de forma mais concreta, valorizando traços e características reais do ser amado, em vez de enaltecê-la como alguém intocável. Coloca-se como seres iguais e que possuem a liberdade de amar e de expressar esse amor. Isso quer dizer que a fuga à realidade, presente na geração anterior, agora não é dominante nas produções literárias. No poema de Castro Alves, Navio Negreiro, percebe-se que o autor possui um sentimento de revolta contra a escravidão, utilizando-se dos elementos da natureza para questionar Deus sobre a sua indiferença diante da maldade que se via no processo de escravidão dos afrodescendentes. Esses temas em que se vê uma preocupação social e a denúncia da escravidão são características dessa geração do romantismo. Traços do romantismo brasileiro na atualidade. O romantismo deixou traços na atualidade que é de extrema importância ressaltar, principalmente para o melhor entendimento. Como foi apresentado anterior, a primeira geração ela possui como característica o nacionalismo e o indianismo. Uma influência do nacionalismo, ou seja, a exaltação da pátria na atualidade, é que todos os jogadores obrigatoriamente devem cantar antes do jogo o hino nacional do seu país, não só nas Copas, mas em todos os eventos esportivos. Na segunda geração, também tinha como característica a idealização da mulher. E isso influenciou também bastante na atualidade, principalmente na novela
na novela Fina Estampa, da Rede Globo, onde é a exaltação da personagem Pereirão, que é uma mulher, Griselda, que ela possui uma mulher trabalhadora que possui várias funções, principalmente trabalha como mecânica, o que é um tabu na sociedade ver uma pessoa, uma mulher, estando nessa posição, trabalhando nessa profissão, porque normalmente é homem que trabalha nessa profissão. Então, o enredo da história exalta a Griselda, exalta uma mulher, como acontecia na segunda geração. Na terceira geração, ocorre um forte traço social. Os poetas dessa geração se preocupam em denunciar a escravidão e qualquer outra forma de barbaridade contra os seres humanos em seus poemas. Normalmente, esses autores defendiam políticas abolicionistas. Isso trouxe influência na atualidade, como no Dia da Consciência Negra, pessoas vão para a rua se manifestar, ajudando a criar uma consciência da importância do povo negro. Bom, essa foi a nossa apresentação sobre o romantismo. Espero que tenham gostado e principalmente entendido que era o objetivo principal.